Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, 7º ano IEJA 3, a aula de número 12. Então vamos lá, vamos dar sequência à aula, mas antes vamos para a hora da correção da aula anterior. Então vamos lá, primeiro, a arte cinética é conhecida como, então se você optou pela letra B, a arte do movimento está corretíssima. Segundo, o que significa op art? Significa, letra C, a arte óptica. Então, é a arte, do ver, Você está observando que a imagem está em movimento, ela está criando uma ilusão ali para você na tua cabeça. Só que é uma imagem parada, tá certo? Terceiro, localize a opção correta de acordo com a frase abaixo. Então, complete a frase, por exemplo, com o que foi mencionado na aula. Aqueles espaços vazios ali correspondem a qual alternativa? Então, se você escolheu a letra B, arte cinética, arte do movimento, ilusão de óptica e op art, está correto, tá bom, pessoal? Quarta, preste bastante atenção em relação à tirinha abaixo e encontre a opção verdadeira. Então, a tirinha enfatiza, a tirinha do lado, enfatiza, se você destacou a letra B, mistura de mitologia grega, representando Zeus, o deus do trovão, com a ilusão da arte cinética, está correta. Quinto e último, identifica a opção correta de acordo com a frase incompleta. Então, uma das principais características da arte cinética é, se você optou pela letra A, o estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais de ilusão, de movimentos, ou seja, enganando os nossos olhos, está correta. E finalizando a atividade da aula anterior, vamos dar sequência à aula de hoje, que fala sobre a linguagem teatral e seus variados estilos. É o tema da aula de hoje. E nesta aula vamos conhecer os diversos tipos de estilos teatrais existentes, tá certo? Então, eu destaquei ali aquela imagem que diz o seguinte, a representação da realidade por meio da linguagem encenada. É praticamente isso, Os estilos teatrais, eles são destacados através da realidade por meio da linguagem encenada, ou seja, uma encenação, ali é um faz de conta, um fingimento, por exemplo. Quando eu estou diante de um teatro, ali não sou mais eu, e sim é um personagem ali, não existem as minhas características, e sim as características de um personagem. A atriz que interpreta a Emília, ela não vai ser ela, e sim a personagem que está sendo encenada ali. Então, é um exemplo de encenação. O teatro é isso. E a introdução, linguagem teatral. Especificamente, a linguagem teatral, como já detectamos, pertence ao gênero dramático e tem a dramaturgia como elemento primordial. Então, a palavra drama origina-se do grego, que significa ação, tá certo? Então, ação do personagem, o agir do personagem, a atuação dele. O texto teatral teve seu papel de destaque na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., tá? Então, os primeiros resquícios ali, os primeiros rascunhos de teatro, de texto teatral, que temos informações, é originário da Grécia Antiga, por volta do século V a.C.
As peças apresentadas, elas baseavam-se nas tragédias, uma vez que as mesmas tinham o objetivo de levar aos espectadores, ou seja, as pessoas que estavam assistindo, a catarse, isto é, a purificação da alma por meio da libertação das emoções. Os conflitos envolviam problemas de poder e honra e eram vividos por personagens representados pela classe social privilegiada. Então, o teatro ainda era algo que era apenas destacada, que era apenas voltada para as pessoas de classe social privilegiada, ou seja, da elite, né? Então, as pessoas que não tinham tantas condições não tinham direito ao teatro, né? Principalmente os escravos, né? Porque aí é que as condições eram bem uma realidade totalmente diferente ali de uma pessoa que fazia parte da aristocracia ali. Ali vocês podem observar, né, tanto a figura 1, a 2 e a 3, as características do teatro. E dando sequência à aula, existem 3 modalidades teatrais. E quais são elas? Com as tragédias surgiram outras modalidades do gênero dramático, as quais se definem como a comédia, o auto e a farsa. Então, vamos entender melhor essas 3 modalidades, tá bom? Aí o que é que vocês podem observar ali, né? A primeira figura que mostra um exemplo de comédia teatral, a segunda, um exemplo de auto, que é mais voltado para questões religiosas, e vocês vão entender depois, e a farsa, que mostra uma espécie de comédia, só que isso vai despertar a curiosidade do público, né, com o decorrer da história e tudo mais. É uma história bem mais engraçada, e também estarei disponibilizando o link de alguns exemplos de vídeos que mostram cada uma dessas modalidades, né? Principalmente a farsa, para muita gente que às vezes vocês alunos que vão ficar voando, às vezes assim, o que é que o professor Paulo está dizendo sobre farsa, né, no teatro? Então, eu estarei disponibilizando o link que estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Então vamos lá, vamos destacar primeiro o gênero teatral comédia. E o que é a comédia, né? Como o próprio nome está dizendo, né, e nunca se falou tanto nesta palavra e nesta modalidade como nos dias de hoje, a comédia é uma representação de situações do cotidiano, com personagens representadas pelas classes populares. A intenção era provocar riso através da crítica aos costumes. Então já se pensava naquela época, né, desde a Grécia Antiga, já tinha essa questão de comédia, né, desse gênero teatral ali, para que as pessoas pudessem cair nas gargalhadas, né, e envolvendo, né, a comédia naquele tempo já tinha essa preocupação de representar situações do cotidiano, né, como a política naquela época, problemas sociais, enfim, a história da sociedade contada em forma de comédia ali, desde aquele tempo ali, tá? Então, ali estão exemplos da comédia grega ali, tá certo? O auto, que é um outro exemplo de gênero teatral, significa uma peça curta, apresentada em festas religiosas, tendo como personagens verdadeiros representantes de entidades abstratas, ou seja, entidades que estão na imaginação do povo, né, que fazem parte da imaginação e que esses personagens eles podem ser representados através de uma forma concreta ali, ou seja, ali onde podemos ver, né? O concreto é aquilo que podemos ver e o abstrato é aquilo que não existe, mas que nesse gênero teatral alto ele pode ser representado sim, né? Por exemplo, anjos, deuses, figuras da mitologia grega, né, como Zeus, Afrodite, né, deuses do Olímpio, enfim. E outros exemplos como a bondade, o pecado, a hipocrisia, a virtude, que aí são exemplos de qualidades e defeitos
mas que eles também podem ser representados através de personagens, tá certo? Então, são exemplos é um exemplo de gênero teatral que envolve muito a questão religiosa, tá certo? Aí o exemplo um e o outro que fala, né, o Alta Compadecida, né, ó, sendo representado através da figura 2, lógico, com outros personagens, só que o roteiro e a cena é praticamente a mesma. Farsa, que é um gênero teatral que envolve muito mistério, né? Aquela questão do público querer descobrir, né, o que é que está acontecendo ali, que prende realmente a atenção do público. Por exemplo, ali o Farsa é uma peça curta que satiriza os costumes, dando ênfase ao grotesco. Ou seja, é um gênero teatral engraçado que surgiu também na Grécia Antiga e que atingiu seu auge em meados do século XIV, quando se espalhou pela Europa, né? Um dos exemplos, né? Eu posso citar o nome de um dos grandes homens que deu destaque a esse tipo de gênero teatral que é a farsa, é o Gil Vicente, tá certo? Então, ele foi um dos grandes exemplos do gênero teatral a farsa, de poucas personagens e geralmente breve. A farsa é caracterizada por satirizar, ou seja, ridicularizar as situações da vida cotidiana, através de personagens caricatas e extremamente exageradas. Aí são exemplos, por exemplo, a figura 1 mostra a satirização do casamento, né? Como uma instituição ali, na concepção deles, tá? A concepção da farsa, né? É um dos exemplos ali de algo em decadência, né? Que mostra alguns exemplos ali de cotidiano, coisas engraçadas, né? A vida a dois, essas coisas. E um exemplo ali, banda de rock, né? O Nirvana ali, é um exemplo de o que acontece nos bastidores, o jeito dos integrantes da banda, né? A questão da celebridade, né? Que muitas vezes sobe a cabeça do artista. E são exemplos de coisas relacionadas com a vida cotidiana, né? Mostrando ali, né, em exemplos de teatro. E outros exemplos também estarei disponibilizando aqui logo abaixo na descrição do vídeo sobre o gênero teatral a farsa. E dando sequência, né, à linguagem teatral nos dias de hoje. Ao longo da história, a linguagem teatral não só sofreu influências de outras linguagens como cinema, televisão e informática, como também passou por questionamentos sobre o seu real objetivo. Exemplos, né? Essa função da cartática, que resulta em algo que está preso dentro de você, né? O significado disso, que está dentro de você e que você quer liberar. E o teatro, ele é isso, né? É você querer expressar através da linguagem teatral ali, né? Através de um personagem, através de você mesmo, muitas vezes, né? Você querer apresentar uma peça de teatro onde você é o personagem que está encenando dentro de uma peça teatral, né? Muitas vezes você não conseguir expressar através de você mesmo, mas através do personagem que você está interpretando. Então, a linguagem teatral tem muito disso. E que ela ultrapassou barreiras, né? Hoje podemos observar o que? As telenovelas, o cinema. Para você observar, para você perceber que a linguagem teatral ela ultrapassou barreiras. Então ela não está mais presa ali no teatro, ali nos palcos. Ela se destaca no teatro de rua, enfim, onde quer que você observa, assim, está na mídia, em qualquer canto que você queira observar, né? Até nas redes sociais. Então, o teatro ultrapassou barreiras. Hoje o teatro é o que é, através da sua persistência e de grandes profissionais ao longo do tempo aí. Então, recapitulando, né, falamos sobre a linguagem teatral e seus variados estilos.
Falamos sobre as 3 modalidades teatrais: a comédia, o alto, a farsa. Falamos sobre a linguagem teatral nos dias de hoje. Então, basicamente, foi o que foi mostrado na aula de hoje, tá certo, pessoal? Então, aqui são as referências para a realização do material, as fontes de pesquisa aí, tá bom? Então, até a próxima. Valeu, pessoal. É isso aí. Tô indo nessa. Fui!